Então, pessoal, o vídeo de hoje nós vamos falar sobre porcentagem. Fiquem comigo até o final, porque nós vamos ter muitas dicas legais para a gente trabalhar a porcentagem no dia a dia, ok? Então, a origem da palavra porcentagem, ela vem do latim percentum e quer dizer por um cento. Por exemplo, quando você tiver 42%, eu quero 42 por um cento dele. Ou seja, em cada 100, a cada grupo de 100, eu vou escolher 42. A origem deste conteúdo surgiu em Roma, quando eles começaram a criar o que? Impostos. Nesses impostos, eles queriam cobrar uma parte do todo. O todo, quando representado em 100, ele é muito mais fácil de ser trabalhado. Então, quando se trata de escolher uma parte do todo, surgiu a necessidade de calcularmos a porcentagem, até porque nem sempre o valor total é 100. Então, eles criaram essas estratégias, ok? Um dos conteúdos que a gente trabalha na porcentagem são os descontos, os juros, os acréscimos. Então, é muito importante a gente entender a porcentagem, que é a base de tudo isso. Vamos lá. Primeiro exemplo, eu quero calcular 30% de 700. Tem várias maneiras de a gente resolver. Vamos falar de um deles. 30% significa 30 por 100. O DI na matemática, ele sempre se transforma em vezes. Então, é só a gente fazer essa conta, 30 por 100 vezes 700? Sim. E na multiplicação, a gente multiplica-se deitado. É como se aqui fosse 700 sobre 1, não é mesmo? Só que antes da gente multiplicar, vamos simplificar esses dois zeros. Então, fica 30 vezes o que sobrou, que é 7. Então, nós temos 210. Vamos à segunda maneira da gente resolver, através de regra de 3. Se o total, que é 100%, representa o total, que é R$700, quanto seria 30% deste valor? X. Multiplicamos cruzado, porque é uma regra de 3 simples, né? Onde quando a porcentagem decresce, o valor decresce, ou se a porcentagem aumenta, o valor aumenta, então é diretamente proporcional, basta multiplicar cruzado. 100 vezes x igual a 700 vezes 30. 700 vezes 30 sobre 100, porque 100 está multiplicando, vai para lá dividindo. Vamos simplificar aqui antes de fazermos a operação. 7 vezes 30, 210. Porque aqui ficou dividido por 1, que é ele mesmo, né? Uma terceira sugestão aqui através de raciocínio lógico. Tem gente que é bom de conta, né? Então, vamos pensar assim, se 100% é R$700, se eu calcular 10%, é dividir por 10, não é? Vamos dividir por 10 aqui também, que dá R$70. Então, a cada 10% eu tenho R$70, mas eu quero 30%. São 3 grupos de 10%, então eu multiplico por 3. 70 vezes 3, 210. Isso aqui você pode fazer de cabeça, certo? Então, muito simples. Vamos pegar um segundo exemplo e vamos trabalhar de várias maneiras também. Essa aqui, ó, 25% de 800. 25 por 100 de 800. Só que 25 sobre 100 é a mesma coisa que 1/4, porque se simplificarmos aqui por 25 dá 1/4. Então, calcular 25% de qualquer coisa é calcular a quarta parte de 800. Então, 800 dividido por 4, 200. Olha que legal. Vamos fazer por regra de 3 simples. Se 100% é 800, 25% é x. Multiplicamos cruzado, 100x igual a 800 vezes 25. Quando chegar ao 100 for para baixo, nós vamos simplificar os dois zeros e fica 8 vezes 25, 200. Aqui utilizamos a regra de 3 simples. E aqui a última sugestão, aqui através de raciocínio lógico. Como eu falei, tem pessoas que fazem essas contas aí muito fácil. Então, esse raciocínio lógico de cabeça é muito bacana. Olha, 100% é o total, 800. Se eu quero calcular 10%, né, é a décima parte, eu vou dividir por 10 aqui. Então, divide por 10 aqui. Então, dá 80. Então, pensa comigo, se 10% é 80, o dobro, que é 20, é 160.
E se 10% é igual a 80, metade de 10% não é 5? Metade de 80 não é 40? Então, agora eu quero 25%, eu quero a soma desses dois. 160 mais 40, 200. Simples também, não é mesmo? Olha o próximo exemplo. 20% de 120. 20% ele representa 20 sobre 100. Mas 20 sobre 100 é a mesma coisa que 0,20 ou 0,2. Então, basta a gente multiplicar este decimal por 120. Então, olha, 0,2 vezes 120. 0 vezes qualquer coisa, 0, 0. 2 vezes 0,2, 0,4. 1 vezes 0,2, 0,2. Sempre pulando uma casa, depois duas e assim por diante. 0, 4, 2 e 0. Então, quando você está multiplicando por decimal, a gente só conta quantas casas decimais eu tenho. Uma, aqui não tem nenhuma, né? Então, se é uma casa, eu pego uma casa e ponho vírgula. 24,0 representa 24. Então, se eu quero calcular 20% de 120, dá 24. Vamos pegar o próximo exemplo. 5% de 80. 5% não é 5 sobre 100? Então, 5 sobre 100 na forma decimal é 0,05. Então, 0,05 vezes 80. Então, olha, 0 vezes tudo isso, 0. 8 vezes 5, 40. Sobre 4. 8 vezes 0, 0 mais 4, 4. 8 vezes 0, 0. Somando aqui dá este número. Quantas casas decimais eu tenho na multiplicação? Aqui nenhuma. Aqui eu tenho uma, duas casas decimais. Então, eu vou contar uma, duas e ponho uma vírgula. Então, deu 4,00, ou seja, 4. Se eu quero representar 5% de 80, dá 4. Este aqui, então, utilizando o decimal. Como a gente sempre tem uma calculadora, um celular no bolso, né? Vamos, então, fazer uma maneira simples de fazer esse cálculo, caso você não saiba utilizar este símbolo aqui na calculadora. Então, olha, eu quero calcular 15% de 325. 0,15, né? Porque 15% é 0,15 vezes 325, que é igual a 48,75. 20% é 0,20 vezes, porque eu disse transforma em vezes, 280 é igual a 56. E 5%, 5 sobre 100 é 0,05 vezes 350. Vai dar um resultado de 17,50. Então, dessa maneira, a gente consegue fazer direto, usando apenas uma operação, que é a multiplicação. Agora, a porcentagem em si, ela é utilizada geralmente para trabalhar o quê? Ou descontos ou acréscimos. Então, vamos imaginar que a gente tem 15% de desconto na compra de alguma coisa, né? No valor de R$325. Então, eu vou dar duas sugestões. Então, a primeira você calcula e depois subtrai. Calcula 0,15 de 325, ou seja, 0,15 vezes 325, na calculadora deu 48,75. Agora, basta a gente pegar o valor total e subtrair, que dá 276,25, correto? Agora, outra maneira é fazer o contrário. A gente vai subtrair primeiro as porcentagens. O total não é 100%? Se eu quero calcular um desconto de 15%, senão que eu vou reduzir, eu vou pagar apenas 85%. Então, esse cálculo aqui você faz mental. Então, em vez de calcular 15%, você calcula 85%. Então, 0,85 vezes 325, 276,25, ou seja, o valor que eu vou pagar é que importa, não os 15%. Então, aqui eu subtraio, depois eu calculo. Então, essa maneira é a maneira que a gente calcula o desconto na porcentagem. E o acréscimo? Um exemplo, por exemplo, de acréscimo é quando vai se pagar a prazo, por exemplo. Então, imagine que vai ter um 5% de acréscimo no valor da compra. Então, se acréscimo, eu vou somar. Então, ou a gente calcula, depois soma, ou soma e depois calcula. Vamos ver aqui, ó.
5% é 0,05 vezes, porque o de representa vezes na matemática, vezes 325 é igual a 16,25. Agora é só somar o total, que é 325, com esse valor de 16,25, que dá 341,25. Já fazendo a soma para depois calcular, é a maneira mais simples, porque olha, se o total é 100%, e eu vou ter um acréscimo de 5%, eu vou pagar 105% deste valor. Então, 105 é 1,05 vezes 325, isso dá 341,25. Desta maneira aqui, é a maneira mais rápida. Para quem ficou comigo até o fim, eu vou dar um truque muito legal para calcular porcentagem. Isso é um macetinho que a gente faz quando a gente quer trabalhar porcentagem, utilizando o raciocínio lógico de maneira mais rápida. Vamos lá. Calcular 14% de um valor, ele é complicadinho, né? Olha, 14%. Mas olha, 14% de 50 é difícil de fazer. Mas em compensação, se trocar esses valores aqui, ó, 50% de 14 já é mais fácil, porque 50% na metade, então a metade de 14 é 7. Uau! Mas por que a gente pode fazer isso? Porque aqui se transforma em divisão e depois multiplicação. A multiplicação não é deitado? Então, se você trocar esses valores aqui, não vai interferir. Então, um macetinho muito legal. Olha, 12% de 30, nossa, é bem difícil de calcular, né? Mas se trocarmos os valores, 30% de 12 já é mais fácil. Porque 10% é só botar a vírgula aqui, né? E aí você faz vezes 3. Simples demais. Então, ó, A% de B é a mesma coisa que B% de A. Gostaram desse truque? Espero que sim. Eu agradeço imensamente para quem ficou comigo até o final. Me dê sugestões para que eu possa criar mais vídeos para vocês. Não se esqueça de curtir o nosso vídeo, de se inscrever no nosso canal, para que você possa sempre receber os vídeos, ok? Um forte abraço, beijo, tchau, tchau!